Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao NT Sul desta quinta-feira. Hoje é dia 26 de novembro. Vamos aos destaques de hoje. Você já doou sangue alguma vez na vida? No Brasil, os números são desanimadores, viu? Doadores voluntários não chegam a 2%. Helena Caetano fez uma reportagem especial e conta sua própria experiência nesse ato de vida. A vida salva com a tua boa vontade. Coisa boa, fico feliz com isso. Muito feliz. Se tu tá doando, é porque tu pode doar. É saúde, né? É saúde. Com certeza. Falamos também da violência contra a mulher. No gabinete da vice-prefeita de Cachoeira do Sul foi realizado um seminário sobre o tema A Escola e a Violência contra as Mulheres. O alvo são professores e estudantes que recebem materiais didáticos e digitais abordando o tema da violência contra meninas e mulheres nas escolas. E 7 em cada 10 mulheres não querem a condenação dos companheiros agressores. Esse dado é de uma pesquisa desenvolvida pela mestranda em Sociologia, Paola Stucker. Apesar da gente saber do quanto é alarmante e do quanto essa violência está presente nas mais diversas situações, nos mais diversos estratos sociais, são inúmeras as mulheres que sofrem violência. Apesar de saber tudo isso, no momento que a gente se depara de fato com os casos, isso comove de certa forma e muitas vezes me deixou abalada psicologicamente com as situações de violência que as mulheres sofrem. E falamos de um outro tipo de violência. Ontem, a paróquia Santo Antônio de Cachoeira do Sul foi assaltada. 2 padres e a secretária da igreja foram rendidos. Você confere essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. O plano cicloviário da capital gaúcha, que já tem 28 quilômetros construídos, pretende melhorar a mobilidade urbana com a construção de 400 quilômetros de faixa para os ciclistas. Em outras cidades do mundo, a discussão sobre mobilidade urbana também é um desafio. O assunto foi tema de uma conferência durante o Fronteiras do Pensamento em Porto Alegre. As faixas para bicicletas mudam o visual e a relação das pessoas com a cidade. O espaço é ocupado não só pelos ciclistas, mas também por gente que pratica outros esportes. Porto Alegre começou a implantar as ciclovias em 2009 e, aos poucos, vai se reorganizando na busca de espaço para a faixa vermelha. Nós temos feito um trabalho, principalmente de fiscalização e também de educação, né, para que o convívio entre o veículo e o ciclista, né, possa ser um convívio amistoso e aceitável. Entre outros trechos entregues recentemente, está a primeira parte de 550 metros da Avenida Érico Veríssimo. Em breve, os ciclistas que hoje trafegam pela Avenida Nilópolis também estarão mais seguros na ciclovia, que está sendo finalizada. A IPTC espera completar 35 quilômetros de ciclovia até o final deste ano. Numa cidade abarrotada de carros, a discussão sobre mobilidade urbana é permanente. E é sobre isso que a ex-secretária de Transporte de Nova York veio conversar no projeto Fronteiras do Pensamento. Janet Sadiq Khan conseguiu dar nova cara para a maior cidade americana. Foram inseridos novos espaços dedicados não só à bicicleta, mas às pessoas. Nos lugares transformados em praças e onde se priorizou outros meios de transporte, a economia melhorou. Para ela, a mudança não foi fácil, mas em poucos anos, os nova-iorquinos começaram a ter um novo olhar sobre a cidade. O incrível foi perceber a mudança na cultura. 6 anos atrás, quando a gente falava em remover os carros da Times Square, todos diziam que era uma loucura. Mas essa transformação na cidade deu mais opções para as pessoas andarem. Agora as pessoas podem deixar as chaves do carro em casa. A urbanista mostrou imagens de Porto Alegre durante a apresentação e disse que o projeto de formar 400 quilômetros de ciclovias é ambicioso em relação ao tamanho da cidade, mas que ao andar por aqui encontrou condições favoráveis para que isso se torne realidade. Os porto-alegrenses esperam que ela tenha razão.
O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul recebeu R$ 3.400.000 em empréstimo do Banrisul. Este valor representa a dívida do Rio Grande do Sul com o HCB referente a 2014 até o mês de outubro de 2015. A verba deve ser ressarcida pelo governo estadual, conforme promessa do governador José Ivo Sartori, em solenidade no dia 30 de setembro, inclusive com os juros. Também foi assinado o documento pelo secretário de Saúde, João Gabardo, comprometendo-se com a regularização da dívida com o hospital nas mesmas condições do empréstimo contraído pelo hospital junto ao Banrisul. Com esse recurso, o HCB abateu um rotativo de R$ 1,5 milhão e vai garantir o pagamento do 13º salário de seus colaboradores. Vamos falar de doação de sangue agora. A Organização Mundial da Saúde preconiza que o ideal seria que de 3 a 5% da população mundial fosse doadora. Mas os números deixam a desejar. No Brasil, os doadores voluntários não chegam a 2%. Ontem foi comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, data que coincidiu com o dia de doação da repórter do NT Sul, Lena Caetano, que resultou em uma reportagem diferente. Confira. Há quem defenda a tese de que jornalista jamais deve protagonizar sua própria reportagem. Mas eu particularmente sou daquelas que acredito que, em se tratando de doação de sangue, a causa é mais do que justificável. E como é minha época de retornar ao Hemocentro, decidi registrar minha experiência e compartilhar com vocês. Por ser dia do doador, a recepção está significativamente decorada com balões vermelhos. Após ser identificada, passo para uma sala onde alguns testes são realizados. Vou verificar a pressão, pulso. Aqui é um termômetro para verificar a temperatura. Isso aqui é só na testa, tá? Só resume para mim o que é feito aqui nessa sala. Aqui a gente verifica os sinais. E é feito o testezinho para ver se tu tem sangue suficiente para doar. É o testezinho do hematócrito, tem que ter uma porcentagem certa de poder doar. É seguro então doar sangue, não tem problema. É só doa se tem condições. Só doa se tem condições. Ok. Deu 12 por 8? 12 por 8? Tá bom então. Tá bom. Agora o testezinho. Agora vamos ver se temos sangue suficiente. Sim. Ele fica pronto em 5 minutos. Só um piquezinho aqui no dedo. O que é isso que você tá fazendo? Aqui eu tô selando. E depois vai na centrífuga e fica ali uns 5 minutos, né? Fico 5 minutos ali. Depois eu leio a porcentagem, anoto na ficha e passo pra enfermeira. Daí lá na entrevista que ela vai ver se a pessoa tem condições ou não para doar. Na sala de triagem clínica, respondo perguntas. Essa sala aqui então é feita a entrevista, né, para ver as condições do doador, onde é verificado como é que deu os resultados dos sinais vitais, tudo, para ver se o doador está apto ou não para doar sangue. Que tipo de questionamentos são feitos aqui? Aqui é feita uma série de perguntas para ver como é que estão as condições, né, desse doador, se não fez uso de nenhuma medicação, se não fez nenhuma vacina, se não está com nenhum problema de saúde, como diarreia, vômito, febre, alguma coisa desse tipo, para nós ver como é que tá as condições dele, clínica dele. Aprovada nos testes, o momento da doação acontece em seguida. E como tantos doadores de carteirinha, já sou de casa. Bom dia! Bom dia! Bom dia, moça. Bom dia! Estou de volta. O doador chega com um número e vai até o paciente com o mesmo número, sem erro. É uma trajetória e tanto, né? Não pode errar nenhum número. Nenhum. É responsabilidade, né? Muito. Quanto tempo tu trabalha aqui? Eu 28 anos. Mesma função? Mesma função. Esse grossinho. Tô registrando para depois usar em alguma reportagem lá que desse. Tá. Vou facilitar. Pegar ela bem. Abre e fecha, abre e fecha. A borrachinha tem que ficar o tempo todo. Eu nunca fiz isso gravar eu sendo cravada. Ah, deixa fechado. Fecha. Respira bem fundo, tu vai sentir uma ardida. Foi.
Tranquila? A bolsinha tá quase? Tá, já tá pronta. Mostra pra mim, por favor. Peraí. Vou tirar aqui e te mostro, peraí. Pouquinhos minutos, né? É rápido, depende muito da aveia. Se a aveia for boa, é rapidinho. Opa! Tá aí Uma o vida troféu. salva com a tua boa vontade. Coisa boa, fico feliz com isso. Muito feliz. Se tu tá doando, é porque tu pode doar. É saúde, né? É saúde. Quanto Pra é coletado? quem vai receber isso aqui é muito importante. Quanto é coletado por pessoa? Depende muito. Depende do peso da pessoa. De 300 a 400, mais ou menos. É. Ficou bem, Helena? Bem. Daqui pro lanchinho, né? Diz que é especial hoje, né? Hoje tem bolo. Oba! Excepcionalmente. Hoje é o dia do doador. O doador merecia bolo todos os dias, mas como não é possível, pelo menos o dia dele tem. Mas o lanchinho sempre tem, né? Sempre tem lanchinho. Coisa boa. Vamos pro lanchinho, então. Vamos pro lanchinho, Helena. Olha o lanchinho que me espera depois da doação de sangue. Mais do que especial. Após o lanche, retorno à sala de doações para colher alguns depoimentos. Qual é teu nome, amigo? Ramiro Amigo de quê? Soares de Souza. Há quanto tempo tu é doador? 1 ano faz hoje. É? É de aniversário? Junto com o dia do doador, viu que bonito. Vai ter bolo? Provavelmente. Coisa boa, né? O que te motivou a ser doador? Que eu sempre quis ser doador, mas aqui nunca tomava de coragem e tempo. Aí no ano passado, quando era o dia do doador, era o dia inteiro, eu vim. E aí, continuou sempre? Sempre. Como é que tu te sente após cada coleta? Bem, graças a Deus, pelo menos eu sei que meu sangue é pra alguém. Trazer alguém à vida de novo, né? Isso é especial. E a minha mãe também já precisou também de sangue, então isso foi uma coisa que me motivou também. Viu que legal? Primeira vez eu vim aqui, eu achei bacana, bacana ter gente precisando. Isso aqui eu achei bacana, interessante. Peguei o livro de espontânea vontade e já é a achei segunda melhor vir vez. pra cá. Segunda vez que eu tô aqui. É? É isso, eu vou praticar. Vai continuar? Vou continuar. E por que tu resolveu te voluntariar? Porque eu já precisei de sangue também. É? Quando eu me acidentei uma vez de moto, daí eu sei como é que é. Aí hoje tu veio? Daí hoje eu vim doar. Legal. Vamos lá então? Vamos lá. Nem sabe teu tipo de sangue. É A positivo. Do lado de fora da sala, a Graziela aguarda a vez. Eu sempre doei, sempre pra ajudar as pessoas, sempre dou. Sempre que possível. Tu acha importante? Acho muito importante, porque pode salvar várias vidas, já familiares já utilizaram e todas as outras pessoas podem um dia precisar, né? Para ser doador de sangue tem que estar em boas condições de saúde, né? Pesar acima de 50 quilos, não estar fazendo uso de nenhuma medicação específica, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses e só dispor, né, de uma boa vontade de vir, que o resto é feito aqui. E para seguir a regra de boa parte dos doadores, também registrei minha doação para publicar nas redes sociais. Afinal de contas, meu pensamento como doadora é que o sangue, enquanto pulsa em mim, é vida minha. Depois que sai de mim, é vida que proporciono. Verdade, Helena, que exemplo. Bom, e hoje começa a campanha nacional de doação de sangue do Ministério da Saúde. No ano passado, cerca de 1 milhão de pessoas doaram sangue pela primeira vez. O número representa 38% do total de aproximadamente 2 milhões e 600 mil doações registradas no ano. No Brasil, pessoas entre 18 e 60 anos que tiverem mais de 50 quilos e um estado bom de saúde, como informou a enfermeira, podem doar sangue. O candidato deve estar descansado, não pode ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação, não pode fumar e nem estar em jejum. É imprescindível levar um documento com foto. Participe! Nós vamos para o intervalo agora e a seguir falamos da violência contra a mulher. No gabinete da vice-prefeita de Cachoeira do Sul foi realizado um seminário sobre o tema A Escola e a Violência contra as Mulheres. O alvo são professores e estudantes que recebem materiais didáticos e digitais abordando o tema da violência contra meninas e mulheres nas escolas. 7 em cada 10 mulheres não querem a condenação dos companheiros agressores. Esse dado é de uma pesquisa desenvolvida pela mestranda em Sociologia, Paola Stucker. Apesar da gente saber do quanto é alarmante e do quanto essa violência está presente nas mais diversas situações, nos mais diversos estratos sociais e
são inúmeras as mulheres que sofrem violência. Apesar de saber tudo isso, no momento que a gente se depara de fato com os casos, isso comove de certa forma e muitas vezes me deixou abalada psicologicamente com as situações de violência que as mulheres sofrem. Os detalhes em instantes. O gabinete da vice-prefeita de Cachoeira do Sul, Mariana Carlos, realizou ontem o seminário A Escola e a Violência contra as Mulheres. A motivação para o tema foi a redação do último Enem. O objetivo principal do seminário, que era envolver e sensibilizar, além da sociedade, as instituições de ensino na discussão, conhecimento e enfrentamento da violência contra as mulheres, não foi atingido. Poucos compareceram, apesar dos convites diretos e da relevância do tema. Mas para a coordenadora do evento, vice-prefeita Mariana Carlos, a qualidade da plateia se sobrepôs às ausências. Eu acho que reflete o momento dessas pautas na sociedade brasileira, né? E certamente o público que veio, ele está muito qualificado e está muito preocupado com essas questões. Então, nesse exato momento, a quantidade para nós seria importante, mas sobretudo a qualidade, ela está fazendo mais, está prevalecendo nesse momento. Então, nós temos aqui advogados, temos professores, cientistas sociais e estudantes que estão a fim de se dedicar sobre esse tema. Então, isso é importante para nós. É um público multiplicador? É um público multiplicador, certamente. É um público que vem aqui, vai entender o material, está a fim de refletir. São os temas que eles estão a fim de estudar no mestrado ou nas monografias. Então, enquanto poder público, está proporcionando um espaço que sirva de subsídio para as pessoas pensarem e refletirem sobre as suas realidades, é fundamental. O lançamento em Cachoeira do Sul da campanha Quem Ama Abraça, Fazendo Escola, foi a primeira atividade do seminário. O trabalho, que conta com a adesão de vários artistas, é desenvolvido no Brasil desde 2011 pela Rede de Desenvolvimento Humano e Instituto Magna Mater. O alvo são professores e estudantes que recebem materiais didáticos e digitais abordando o tema da violência contra meninas e mulheres nas escolas. A partir desse evento, nós colocamos então à disposição das escolas interessadas esses materiais. São materiais didáticos para trabalhar o tema da violência contra as mulheres em sala de aula. Tem um material para os professores e um material para os alunos. Nós oferecemos oficinas para aprofundar a temática com os professores, solicitados então através do telefone do Porão Maria Maria. E aqui no Estação Juventude, então, nós receberemos turmas para oficinas de extensio, para trabalhar a temática da violência contra a mulher de uma forma lúdica, com arte e com cultura. Então é oficina para professores e oficina para turmas de escolas. A campanha junto às escolas terá sequência em 2016. E como o foco era a visão dos estudantes sobre o assunto, eles tiveram espaço para apresentar trabalhos. A Rafaela, da Escola Vital Brasil, mostrou a revista artesanal desenvolvida em sala de aula, mostrando os diversos tipos de violência contra as mulheres. A mensagem foi passada através de muitos recortes e imagens. Os universitários da UBRA, Felipe Fortes e Renata Pereira, abordaram a reflexão histórica da violência contra a mulher, aplicação do direito internacional dos direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. A mestranda em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paola Stucker, foi a convidada especial do evento, que abordou pesquisas sobre violência contra a mulher sob a vigência e olhar da Lei Maria da Penha. E ainda sobre esse assunto, a repórter Gabriela Belo conversou com a mestranda em Sociologia pela Universidade do Rio Grande do Sul. Paola Stucker, que a Lena mencionou na reportagem, está desenvolvendo uma pesquisa qualitativa na capital gaúcha. Os dados têm assustado a pesquisadora, que afirma que 7 em cada 10 mulheres não querem a condenação dos maridos agressores. Como que estar trabalhando, com esse tema, ele que está aí, faz parte do seu trabalho de mestrado? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço o convite e a oportunidade de poder estar falando sobre esse tema, que é algo que se configura, como um problema social na nossa sociedade. Então, estar acessando esses espaços e poder estar levando para a população em casa essa temática é muito importante. Bom, trabalhar com esse tema é uma moeda, de dois lados. Por um lado, é muito motivacional
porque desde criança eu sempre me vi diante desses dilemas do que é ser mulher e do que é sofrer violências por isso, né? Violências de gênero, e perceber todas essas desigualdades na sociedade. Me questionava desde sempre por quê. Por que o fato de tu nascer mulher, se tornar uma mulher, faz tu ser tão discriminada e oprimida dentro de uma sociedade, né, em comparação com toda a liberdade que os homens têm. Então, eu acho muito importante, me sinto muito bem em poder estar estudando essa temática e contribuindo para um melhor conhecimento, né, dessas situações de violência contra a mulher. Por outro lado, como eu havia lhe falado nos bastidores anteriormente, é um tanto tenso, porque apesar da gente saber do quanto é alarmante e do quanto essa violência está presente nas mais diversas situações, dos mais diversos estratos sociais, e são inúmeras as mulheres que sofrem violência. Apesar de saber tudo isso, no momento que a gente se depara de fato com os casos, isso comove de certa forma e muitas vezes me deixou abalada psicologicamente com as situações de violência que as mulheres sofrem. Você já ouviu, né, o depoimento aí de 100 mulheres durante o registro de ocorrência na delegacia. Me contastes anteriormente também que 70% delas não querem que os homens sejam condenados. Como que você avalia tal problema? Então, esse dado emergiu ainda na graduação. Eu me formei em Ciências Sociais na UFSM, na Federal de Santa Maria. Trabalhava, né, numa pesquisa de iniciação científica sobre violência contra a mulher, coletando alguns dados em delegacias, e começou a emergir, né, uma percepção, através de análise documental de boletins de ocorrência, de que muitas das mulheres que registram um boletim de ocorrência não desejavam a condenação do agressor, o que torna o problema ainda mais complexo, né? Pois não é uma violência que tu sofre na rua de um desconhecido e que então tu deseja que ele pague por aquilo. É uma violência de alguém que tem um alto grau de intimidade e de envolvimento contigo e com a tua família. Então, no mestrado em Sociologia na URGS, eu emergi desse dado, né, de que 78% das mulheres não desejam a condenação do agressor, emergi desse dado quantitativo e propus e realizei, estou, né, realizando uma pesquisa mais de caráter qualitativo, tentando ir mais a fundo com essas mulheres e identificando quais são as motivações delas em registrarem um boletim de ocorrência e não desejarem representar criminalmente contra o agressor, né, que na maioria dos casos é o próprio companheiro. Esse fato faz emergir muitas vezes na sociedade uma opinião leiga de que mulher gosta de apanhar e por isso não deseja a condenação. Ou mesmo de que a Lei Maria da Penha então não tem validade, porque se a Lei Maria da Penha propõe a punição e as mulheres não estão desejando essa punição, ela não tem validade. E na verdade não é tão simples assim e o resultado não é esse. O que eu percebi com essas mulheres é que essa escolha é um dilema para elas. Tem a fala de uma interlocutora, de uma mulher que eu entrevistei, que até provavelmente vai intitular a minha dissertação, que ela fala: eu fico entre a cruz e a espada. Eu fico entre o desejo de fazer com que ele pague por tudo que ele me fez, por todas as agressões que ele vem me fazendo, e eu fico entre a situação da minha família e dos meus 3 filhos com ele, que me pedem para não prender o pai deles. Então, é uma situação muito problemática. Além dessa questão dos filhos, há várias outras dependências que as mulheres têm, tanto emocionais com o companheiro, porque, afinal, é uma pessoa com quem tu já teve algum afeto, né? Teve uma relação de afeto, tanto quanto dependência econômica, por exemplo. Há muitas pesquisas que falam que a pobreza no Brasil, ela, além de cor, ela tem sexo. Então, a maioria das mulheres dependentes, das pessoas dependentes, das pessoas pobres, são mulheres. Por toda essa divisão sexual do trabalho, em que a mulher fica em casa, o esposo sai trabalhar, ou quando os dois saem trabalhar, essa desigualdade salarial. Então, tem a questão da dependência econômica, muitas vezes, tem a questão dos filhos, tem uma série de envolvimentos que colocam essas mulheres num questionamento e num dilema. Além disso, tem, óbvio, claro, essa desigualdade, essa hierarquia de poderes entre homens e mulheres, que faz muitas vezes as mulheres temer um processo contra essa pessoa e essa pessoa, de fato, efetivar algo mais grave contra ela, como um assassinato.
E a mulher ainda sente-se impotente, né? Porque quando ela é agredida, não só o emocional dela, né? Mas dentro de casa cria um problema ainda mais grave, que ela sente, claro, medo. Você ainda enfrentou essas mulheres e ouviu aquelas que foram até a delegacia de polícia. Mas quantos casos ainda há das mulheres que permanecem dentro de casa sendo, né, violentadas? Realmente, você tem razão, a gente não tem como ter uma estimativa, porque é uma violência ainda muito invisibilizada, muito silenciada, por ocorrer no ambiente privado, no ambiente doméstico, não se tem esse conhecimento, e estima-se, né, que a maioria das mulheres que sofrem violência não denunciam. Por um lado, às vezes, por não identificar aquilo como uma violência, pois muitas pessoas têm essa dificuldade de discernimento do que é violência, né, às vezes consideram apenas a violência física, e, por outro lado, pelo medo e pela impotência diante dessas situações. Por mais, né, que todos os avanços que nós tivemos em nível nacional, incluindo aqui, especialmente a Lei Maria da Penha, tenham, de certa forma, agregado um pouco mais de poder a essas mulheres, mas ainda assim a situação é bem complicada. Polêmico foi, né, o tema da redação do último Enem agora. De que forma, pesquisadora, você acredita que trabalhar a violência contra a mulher numa prova como esta contribuiu para a sociedade? Eu acho que foi incrível, assim, eu lembro do momento que eu fiquei sabendo do tema da redação do Enem e o quanto eu fiquei contente com aquilo. Porque, como eu falei, apesar de todos os avanços, ainda a gente está muito estacionado em algumas questões. E a questão da violência contra a mulher, dessa temática, ainda se apresenta com muito receio de debate, mesmo dentro de sala de aula, que é um momento, que é um espaço de educação e de preparar essas pessoas. Então, a gente vinha com muita resistência, tanto é que emergiu uma onda conservadora, né, reagindo a essa temática, né, tanto por deputados, a gente viu comediantes na televisão criticando esse tema, definindo como uma pauta de esquerda, né, e até algumas pessoas questionaram se esse é um tema, né, eu vi questionamentos nas redes sociais, se é um tema de esquerda, que direita que temos no país, porque sofrer violência, né, ninguém merece, ninguém deve sofrer, e é um direito de todos não sofrerem essa violência. E trabalhar isso na educação, eu acho que é essencial, e não só eu acho, as próprias mulheres que eu entrevistei. Muitas vezes, quando eu perguntava, por que você acredita que uma punição não é o caso? Elas falavam, porque eu confio na educação. Eu acho que se ele tivesse tido uma educação diferenciada, tanto em casa quanto em sala de aula, ele iria reconhecer os direitos das mulheres e iria pensar com mais igualdade, né, entre homens, essa relação entre homens e mulheres, e não me consideraria uma posse dele, né, alguém que ele teria o direito de agredir. Então, é muito importante. E ainda para finalizarmos, como que você avalia essa questão? Porque a mulher, ela guarda, né, isso para o resto da vida dela. Como que vai ser a relação, talvez, com o novo parceiro e com os filhos que, querendo ou não, têm um pouco da personalidade do pai? É uma situação bem complicada e reforço o argumento que eu tinha falado, é muito distante da violência urbana. A violência urbana, a violência da rua, tu sofre aquele trauma, né, de forma mais imediata e consegue superar com mais facilidade, né? A violência contra a mulher, onde tu sofre violência de alguém que tu dedicou o teu amor e que era isso que tu esperava, num ambiente que tu te consideraria segura, que é o ambiente do teu lar, ela é muito traumática. E eu ouvi de muitas mulheres, eu não quero mais saber de homem na minha vida. Claro que eu acho que é algo superável, que nem todos os homens são agressores, isso é óbvio, a gente sabe disso, mas causa traumas tanto para a mulher quanto para toda a família, inclusive e de forma muito alarmante para as crianças que convivem com essas violências dentro de casa. Porque essas mulheres, com certeza, né, vão precisar aí de um acompanhamento psicológico, terapêutico também. Exatamente, e é isso que elas mais exigiam, porque muitas vezes elas iam até a delegacia e o que a delegacia oferece? Claro, é muito bom, é muito adequado, é ideal, oferecem um processo criminal. E muitas delas falavam, mas eu queria vir aqui conversar com alguém, eu queria poder ter o contato com uma psicóloga, com uma assistente social, e viam aquele momento de entrevista, né, comigo, como um momento muito especial, em que elas poderiam estar desabafando e pensando nas suas próprias relações. Obrigada, então, pelas informações, Paula. Eu que agradeço, muito obrigada e boa tarde a todos.
E sobre a violência que a Paola citou, muitas vezes silenciosa, contra a mulher, nosso comentarista Júlio Mafuz tem algo a dizer. Olá, boa tarde. Ontem, 25 de novembro, foi lançada a campanha mundial de combate à violência contra as mulheres. E essa campanha se estenderá até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data de 25 de novembro, de 1960 ficou conhecida mundialmente por conta do maior ato de violência cometido contra mulheres. As irmãs dominicanas Pátria, Minerva e Maria Teresa, conhecidas como Las Mariposas, que lutavam por soluções para problemas sociais de seu país, foram perseguidas, diversas vezes presas até serem brutalmente assassinadas. A partir daí, 25 de novembro passa a ser uma data de grande importância, principalmente para aquelas que sofrem ou já sofreram violência. A violência ocorre nos espaços públicos e privados, e não é só agressão física, é também agressão psicológica e moral. Agressões verbais reduzem sim a autoestima e fazem as mulheres se sentirem humilhadas. Causam danos à saúde, geram estresse e enfermidades crônicas. A violência interfere na vida, no exercício da cidadania das mulheres e no desenvolvimento da sociedade em sua diversidade. 25 de novembro, como Dia de Não Violência contra a Mulher, foi decidido por organizações de mulheres de todo o mundo, reunidas em Bogotá, na Colômbia, em 1981, em homenagem a essas irmãs, que responderam com a sua dignidade à violência, não somente contra a mulher, mas contra todo um povo. A partir daí, essa data passou a ser conhecida como o Dia Latino-Americano da Violência contra a Mulher. Em 1999, a Assembleia Geral da ONU proclama essa data como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, a fim de estimular que governos e sociedade civil organizada, nacionais e internacionais, realizem eventos anuais, como necessidade de extinguir com a violência que destrói a vida de mulheres, considerado um dos grandes desafios na área dos direitos humanos. Então, violência contra a mulher passa a ser um problema mundial, que não distingue cor, classe social nem raça. É maléfica, absurda e injustificável. Essa campanha tem como objetivo revelar a dimensão do feminicídio e denunciar o aumento do número de casos de mortes de mulheres por razões de gênero. Chamar a atenção sobre índices e ausência de registros confiáveis. Estimular a informação sobre o feminicídio e atuar fortemente contra a impunidade. A violência contra as mulheres é uma questão social e de saúde pública, pois revela formas cruéis e perversas de discriminação de gênero, desrespeita a cidadania e os direitos humanos e destrói sonhos e viola, sem sombra de dúvida, a dignidade. Falei e assino embaixo. Tempo instável em Cachoeira do Sul, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Para amanhã, sexta-feira, a instabilidade aumenta e a previsão é de bastante chuva. As temperaturas variam entre 20 e 24 graus. No sábado, a chuva diminui, mas o tempo permanece encoberto, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quinta-feira. Novas áreas de instabilidade provocam chuva de forma isolada no Rio Grande do Sul. Os maiores volumes estão previstos para o noroeste. Já o tempo fica firme na região sudeste, que vai de Porto Alegre a Bagé. As temperaturas sobem à tarde, aumentando a sensação de abafamento. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. E em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. E em Rio Grande e Pelotas, no sul do estado, 23 graus.
A seguir, em Cachoeira do Sul, nenhum espaço religioso tem sido poupado pelos bandidos. Ontem, a paróquia Santo Antônio foi assaltada. 2 padres e a secretária da igreja foram rendidos. E foi lançada na Assembleia Legislativa de Porto Alegre a Frente Parlamentar em defesa da micro e mini geração de energia renovável. A proposta foi do deputado Zé Nunes, do PT. Depois do intervalo, conversamos com ele, mas voltamos já. Como a gente tem abordado aqui quase que diariamente, a violência tem se alastrado em Cachoeira do Sul, infelizmente. Dessa vez, nem a paróquia de Santo Antônio foi poupada. 2 bandidos aparentando menos de 30 anos, brancos, de estatura mediana, usando boné e óculos de sol, entraram na igreja por volta das 11h20 da manhã de ontem e renderam 2 padres e a secretária da igreja. Armados, os assaltantes invadiram a secretaria da igreja, que fica na parte dos fundos. Segundo o padre Ademir Alves Moreira, os bandidos levaram dele um celular, um relógio de pulso e documentos pessoais. O padre Valdecir Luiz Felipe também teve o celular levado. Da igreja foi roubado um notebook e o valor de R$ 1.100, dinheiro da mitra diocesana de Cachoeira do Sul. O crime está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia, que ainda não tem informações sobre quem são os assaltantes. Foi inaugurada na tarde de ontem a agroindústria familiar Talovitz. O jovem casal do Rincão dos Kiefer, interior daqui de Cachoeira do Sul, investiu mais de R$ 130 mil na construção do prédio e compra dos equipamentos. Agora, eles querem, dentro de 3 anos, mais ou menos, todo o valor retorne, junto do lucro, é claro. A 11ª agroindústria de produtos animais foi finalmente inaugurada na tarde de ontem. O sonho de João Aldomar Talovitz começou em março deste ano. E resolvi investir para arriscar, apostar, né? Por que não levar uma coisa diferente para os outros também, né? A meta inicial é produzir 1.000 quilos de embutidos por semana. Por enquanto eu tenho um rapaz, um funcionário que trabalha comigo e meus familiares, né? Minha mãe e minha esposa que me ajudam, né? Por enquanto sim, mas depender do mercado, tem que chamar mais gente, né? Para tornar o sonho realidade, João contou com o apoio do trabalho de assistência da Emater. Essa propriedade, que na época que era do Zeca Talovitz, do pai do João, ela já era atendida pela Emater, isso aí há mais de 15 anos, né? E já para a formação dele, que é a qualificação profissional, no curso de boas práticas que ele fez, ministrado pela Prefeitura Municipal, a partir deste ano, de 2015, ele é feito em parceria com a Emater, né? Então, o curso que ele fez de 40 horas já foi ministrado em parceria entre a Emater e a Prefeitura Municipal, inclusive onde a última aula prática foi dentro da própria agroindústria, né? Até para sugestão de alguns melhoramentos na produção da indústria dele. O empreendimento atende às normas sanitárias. A fiscal do Serviço de Inspeção de Cachoeira do Sul conta que um trabalho como este exige no mínimo 3 visitas. A gente faz a observação, o João recebeu no início do processo, então, todas as normas sanitárias referentes à construção e desenvolvimento da estrutura dele. E nós acompanhamos todo esse processo de desenvolvimento. Então, atendendo às normas higiênico-sanitárias que a gente tem dentro da Prefeitura Municipal. E acompanhando também a parte de desenvolvimento de produto, registro de produtos e rótulos. Essa é a nossa função. Daqui para frente a gente acompanha também toda a parte produtiva da agroindústria. Há uma fiscalização aí de quanto em quanto tempo? A fiscalização dentro da agroindústria de embutidos ela é periódica. Então a gente vem 1 a 2 vezes por semana para ver como ele está desenvolvendo o processo produtivo dele e se ele está seguindo rigidamente as normas higiênico-sanitárias que são preconizadas dentro das boas práticas de fabricação. O trabalho de fiscalização começa antes da porteira. A origem da carne, o fluxo que esse alimento desenvolve dentro da agroindústria e todas as normas que ele segue ali dentro, os produtos que ele utiliza também. O município atingiu um total de 15 agroindústrias de origem animal e vegetal em funcionamento. E outras 11 estão em processo de registro. Muito importante para o desenvolvimento, principalmente da agricultura familiar, né? Aqui nesta região ela é formada basicamente de agricultores familiares e nós estamos incentivando para que os agricultores eles não só produzam, também industrializem a sua produção. E este aqui é mais um empreendimento nesta linha de agregar valor, né, e mais renda para o agricultor, para que ele possa não só se manter, mas também gerar alguns postos de emprego para a comunidade. O objetivo da família é que a produção possa ser vendida em todo o Rio Grande do Sul. O trabalho da fiscal sanitária
deve orientar como o empresário deve trabalhar para ser aprovado no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF. Para que as agroindústrias tenham essa liberação estadual, então o serviço da inspeção tem que ter equivalência para inspeção estadual. Eu acho que Cachoeira do Sul tem fatias muito grandes ainda de mercado para serem atingidas na questão de agroindústria. Cada vez mais as pessoas estão querendo produtos processados e semi-processados, pela praticidade do ritmo do dia a dia que se encontramos. Agora João e a esposa Aldeneide devem trabalhar bastante para ver o resultado dos mais de R$130 mil que investiram. E daqui a alguns anos poderão contar com a ajuda das filhas Letícia e Amanda no trabalho e divisão dos lucros. Depende muito do mercado, mas acredito que uns 3 anos para tirar o investimento. Foi lançada ontem na Assembleia Legislativa Gaúcha a Frente Parlamentar em defesa da micro e mini geração de energia renovável. A proposta foi do deputado Zé Nunes, do PT. Entre os temas que serão tratados estão a produção da energia elétrica gerada localmente, descentralizada e renovável. O deputado esteve ontem em Cachoeira do Sul na inauguração da agroindústria Talovitz. Ele conversou com Daniel Nunes aqui no estúdio do NT Sul. Confira. No estado, a agricultura familiar ela é uma das atividades muito importantes. Nós temos agricultura familiar praticamente em todos os municípios do estado. E isso, qualquer medida, qualquer avanço que a gente tem, ele rebate diretamente lá na economia, nos locais mais distantes, né, de todos os municípios gaúchos. Outra reflexão que se tem é que nós precisamos interiorizar o desenvolvimento do estado. Nós precisamos fazer com que o estado se desenvolva de uma forma mais uniforme do que hoje acontece, que todas as regiões possam ser contempladas com o processo de desenvolvimento. E para isso nós precisamos ter políticas. Uma das políticas é, sem dúvida, o reforço da agricultura familiar. Eu tenho essa identificação, trabalho a vida toda com esse tema, sou engenheiro agrônomo, e a gente sabe que fazer agricultura sem agregar valor à produção agrícola, nós acabamos perdendo muita competitividade, né? E hoje nós precisamos buscar muito isso para conseguir fazer com que as pessoas tenham um desenvolvimento lá no interior e as pessoas optem por viver no interior, produzindo alimentos e transformando, agregando. Por isso que é muito importante que cada município tenha um programa estruturado, que é o caso que aqui em Cachoeira já tem. Agora, deputado, um dos grandes problemas, talvez gargalos aqui no estado do Rio Grande do Sul, é um pouco da questão da diversificação de culturas, né? Que é algo importante certamente para quem está no campo. Não dá para ficar dependendo de uma cultura só. Como é que está essa questão? Aqui em Cachoeira, por exemplo, a gente tem algumas culturas que estão surgindo, como a produção de oliva e outras também. Como que está esse cenário, especialmente na metade sul? Hoje há uma preocupação, né, de que a agricultura familiar ela precisa fugir do processo da monocultura, porque senão ela não se torna viável. Para a gente poder ter renda na pequena propriedade, na propriedade familiar, nós temos que trabalhar um grau razoável de diversificação, que é sadio, que é importante, e também a condição de produzir, de ter uma produção, né, com produtos que tenham um valor agregado maior. Né? A questão da fumicultura, ela acaba em muitos municípios se transformando numa monocultura e levando os agricultores a uma dependência muito grande, inclusive muita dificuldade, né, de pensar e prospectar outras linhas, outras atividades. Nós temos trabalhado na linha não da substituição, mas sim na linha da diversificação. E o que defendemos e o que apresentamos lá em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, é de que a partir do próprio tributo que é cobrado da produção fumageira, se constitua um fundo com um fim específico de promover a diversificação. Precisamos ter processos de produção organizados e com processos de transformação e agregação. Ok. O deputado Zé Nunes propôs na semana passada uma frente parlamentar em defesa da micro e mini geração da energia renovável, que engloba diferentes fontes, fotovoltaica, biomassa, né, que são fontes que estão surgindo aqui no país. O que o senhor pretende, deputado? A ideia da frente ela é resultado de um trabalho que nós fizemos na subcomissão da qualidade da energia elétrica na Assembleia. Andamos em todo o estado acompanhando a situação da baixa qualidade da energia elétrica, especialmente nos espaços rurais. O Brasil, muitos anos, ele optou, né, e estrategicamente tem optado
pela produção da energia num sistema integrado. Não. Hoje, uma boa parte do aumento da nossa conta de luz se deve à grande seca que nós temos nos locais de grande geração a partir da água. Não tem a água, temos que produzir do petróleo, do gás, né, de outras fontes, do carvão, né, que são fontes também mais caras de produção, e isso encarece a nossa energia. Então, nós estamos, com essa frente parlamentar, abrindo uma grande discussão para nós definitivamente ter uma política estadual, uma política nacional de micro e mini geração a partir de fontes renováveis, né, com baixo impacto ambiental e que possa, né, nos ajudar também a levar energia de qualidade, talvez naqueles locais mais distantes onde que hoje temos grandes problemas com a qualidade da energia. O cidadão que tem uma casa, sua propriedade rural, vamos para o rural, e está produzindo energia, ele pega o sistema da fotovoltaica, que é a energia a partir do sol. Ele monta o sistema de produção, a energia que ele coloca na rede, quando ele pega ela de volta, quando ele usa ela, ele paga por essa energia, o ICM. Vários estados já deram essa isenção, está na mesa do secretário Feltz, né? A gente sabe esse encaminhamento já com uma posição favorável da Secretaria de Minas e Energia do Estado. Nós estamos dando incentivo para algo que nós não temos ainda, que é essa produção de energia nessa modalidade produzidas, e isso pode, inclusive, vai incrementar a renda dos agricultores, de qualquer cidadão que pode ser um produtor de energia também, ter renda a partir dessa produção de energia. Em relação às próximas ações da Frente Parlamentar? Primeiramente, identificar os principais pontos de gargalo. Nós temos hoje uma situação que é a questão do financiamento, nós não temos linhas de crédito específicas. Exato. Esse é um problema. Hoje tem gente colocando sistema de produção de micro e mini geração com financiamento com linhas para capital de giro, com juros de capital de giro. Isso é impossível. Nós temos que ter, no sistema financeiro incentivado pelo governo federal e estadual, linhas de crédito para quem quer instalar um sistema de geração. E uma outra questão também que nós temos que avançar é no sentido de que quem produzir energia possa vender essa energia. Esse é outro elemento, né? Temos também uma outra discussão para fazer com relação à transmissão, que nós precisamos que o sistema de micro e mini geração ele seja acolhido pelas concessionárias, né? Que elas também sejam parceiras, né? E a partir daí nós vamos fazer todo um trabalho, né? Uma discussão tanto a nível estadual como a nível federal. Nós temos que criar políticas e criar programas para a gente continuar fazendo com que o Estado ande para frente, né? Isso que nós queremos. E nesse setor também nós precisamos ter uma política estadual clara, objetiva. O Estado do Rio Grande do Sul tem sido protagonista em muitas áreas, muitos segmentos, muitos setores. Hoje tem pesquisa, tem universidades, tem empresa sendo incubada, tem empreendedor fazendo do seu jeito, buscando recursos. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo e ainda temos, né, uma deficiência no que diz respeito a uma política estadual que não existe. Terça-feira foi um dia agitado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com cassação do deputado Bacégio, com também a votação de um projeto, de uma certa antecipação de recursos da GM para que o governo pudesse pagar especialmente a folha do funcionalismo desse mês de novembro. Foi realmente talvez um dos dias mais agitados do mês aqui no Rio Grande do Sul. O governo, na busca de recursos, né, apresentou um projeto colocando um incentivo a mais para a GM, no sentido de que ela antecipe, né, recursos de pagamento que ela tem com o Estado referente, né, ao ICM, já deixado de ser recolhido há 15 anos. Né? Primeiro que o governo não apresentou um demonstrativo claro da situação de aonde que se encaixava aquela medida. Simplesmente veio um pequeno projeto na Assembleia Legislativa em regime de urgência, dizendo e argumentando de que esse recurso era fundamental para pagamento dos servidores do Estado. É um incentivo para quem já foi extremamente beneficiado e incentivado aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Certamente não é a empresa ou o segmento econômico e produtivo do Estado que precise de um incentivo maior. Projeto como esse tinha que ter tramitado na Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, ter sido apresentado uma justificativa bem documental, com dados, com informações. Nós praticamente demos um cheque em branco para o governo negociar com a GM, dar esse incentivo, né? E muito trabalhado de uma forma assodada esse projeto. E por isso que os deputados discutiram tanto, foi tanto debate. Obviamente que o
governo conseguiu aprovar o projeto, tem maioria na Assembleia Legislativa. E com relação à cassação do deputado Bacégio, né, já tinha um indicativo da decisão da cassação. Então, quer dizer, o deputado já tinha abrido mão do mandato e ele foi cassado ontem. Claro. Ao mesmo tempo, o regimento da casa tem um dispositivo que trata disso. Os motivos e a situação colocada, né, nos deixam muito claro de que, né, haviam os motivos para efetivamente ocorrer a cassação do mandato, por tudo que se ouviu, que se acompanhou, e a Comissão de Ética trabalhou, levantou, pesquisou, né, e assim aconteceu, né? Houve a cassação do deputado. Nós estamos vivendo um momento de dificuldades, né, mas que nós temos que superar e temos que ir tomando as medidas e corrigindo, né, e fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu acho que o parlamento cumpriu com a sua tarefa, né, embora num momento difícil para todos que estão ocupando ali aquele espaço. Conversamos aqui no NT Sul com o deputado do Rio Grande do Sul do PT, José Nunes. Obrigado pelas informações, contextualizando aí esses casos mais recentes da Assembleia Legislativa e também a sua atuação em relação à agricultura e outros assuntos. Obrigado pela participação com a gente. Obrigado. Darcy. Obrigada, Daniel. O NT Sul desta quinta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.